Que os fundos imobiliários é a melhor classe de ativo para se viver de renda, a gente já sabe, isso é indiscutível. Porém, e se eu pegasse aqui todo o meu patrimônio e investisse apenas em FIIs? Como vocês sabem, o meu patrimônio aqui ele é diversificado em diversas classes de ativo. Hoje a gente vai fazer a simulação aqui. Se eu tivesse investido apenas em FIIs, se eu já conseguiria me aposentar aqui na data de hoje. Embora teoricamente eu já sou aposentado. Então vamos verificar aqui se dá pra gente se aposentar apenas com os FIIs e o quanto eu teria que sacar desse valor para continuar aumentando aqui meu dividendo mesmo consumindo ele. Então, let's go! Teoricamente, eu já sou aposentado aqui apenas com os fundos imobiliários, porque de fato eu recebo aqui um salário mínimo. Como eu passei a minha vida inteira trabalhando de CLT e todos os CLTs que eu tive era sempre com salário mínimo. Eu nunca consegui receber mais que isso. Só conseguia receber quando eu fazia trabalhos extras. A gente consegue ver aqui que no último mês eu recebi aqui 1.560, que já é acima do salário mínimo, e aqui é sem desconto, ou seja, não tem INSS que eu tenho que pagar, FGTS. Esse valor aqui, ele cai 100% na minha conta, livre de qualquer tipo de imposto de renda. E exatamente esse valor que eu recebi, eu reinvesti para nesse mês aqui de março já receber mais que no mês anterior. Porém, o valor que eu investi para receber esse dividendo não é totalmente o que eu tenho investido. Ele representa aqui, na data de hoje, 51% de tudo que eu tenho investido está aqui em FIIs. Ou seja, não é todo o meu patrimônio. E eu estava diminuindo, na verdade ele estava até menor aqui, estava 50%, porém as criptomoedas caíram bastante, fez com que os fundos imobiliários, a porcentagem aqui subisse um pouco. Que, aliás, eu preciso cadastrar os meus aportes aqui em Bitcoin e Ethereum, que eu aproveitei essas quedas e comprei. Portanto, eu recebo 1.560 com aproximadamente aqui 170 mil em fundos imobiliários. E se eu pegasse todo esse meu valor aqui, 341, e colocasse aqui para investir apenas em FIIs, compensaria? É seguro? E quanto eu receberia de dividendo mensal? Então bora lá fazer essa simulação aqui e pegar um fundo MXRF11 que está pagando bastante. Se você quer viver de renda, os fundos imobiliários é uma excelente classe de ativo porque ele paga renda mensal aqui pra gente com frequência. Diferente das ações, elas pagam dividendos, porém não são todos os meses, fazendo com que a gente precisa se organizar mais para receber uma bolada em um mês e aí separar esse valor para ir gastando conforme vai passando os meses. Fundos imobiliários não, como a gente recebe todo mês, a gente já consegue ter uma previsibilidade e já sacar esse dinheiro todo mês e também, importantíssimo, reinvestir um pouco para que o nosso dividendo continue aumentando, porque como a gente sabe, existe a inflação. Se a gente receber aí, sei lá, 5 mil reais hoje, daqui 5 anos, 5 mil reais não vai comprar as mesmas coisas que compra hoje. Portanto, é importante reinvestir o dividendo para que esses 5 mil continue aumentando ao longo do tempo. E o fundo imobiliário que mais está me pagando na data de hoje na minha carteira é justamente aqui o MXRF11, pagando 12,75% ao ano. E o segundo que me pagou aqui, o KNCR, também fundo imobiliário de papel, 11,82. Então vamos pegar aqui esse valor que eu tenho investido, 341 mil, e aplicar aqui no MXRF11 com essa taxa de dividendo dele atual. Vamos ver o quanto eu receber por mês e quanto eu teria que deixar esse valor parado até atingir 1 milhão. Vamos ver aqui. Estou aqui na calculadora de juros compostos. Vamos colocar aqui o valor que eu tenho. Então vamos pegar ele aqui, dar um Ctrl C e Ctrl V aqui. Tirar esse ponto. Beleza, 341 mil. Vamos colocar aqui a taxa de juros. Vamos pegar lá do MXRF11. Na data de hoje aqui, uma cota custa R$ 9,02 e o dividend yield nos últimos 12 meses, 12,75. Então vamos pegar esse aqui. Tem fundos aí que pagam até mais do que isso, mas vamos utilizar como exemplo esse aqui que está na minha carteira. O período desse valor investido, vamos deixar aqui 5 anos só para iniciar e vamos clicar aqui em calcular. Olha só que interessante. Valor investido 341 mil, que é o que eu tinha, e depois de 5 anos o valor total vai ser de 622. Praticamente vai dobrar aqui o valor, deixando 5 anos parado esse dinheiro aqui. Parado não, né? Ele reinvestindo o próprio dividendo. Vamos ver aqui o quanto eu receberia mensalmente investindo todo esse valor. Então olha só que no primeiro mês eu já estaria recebendo R$ 3.431 de dividendo. Ou seja, eu já ia me aposentar aqui com o dobro de dividendo, 3.431. Como eu disse, esse valor é no primeiro mês. Vamos ver aqui depois de 5 anos reinvestindo quanto daria. Olha só aqui, se a gente desse depois de 5 anos, o valor praticamente dobraria aqui, R$ 6.191 de dividendo. Mas como eu disse nesse caso aqui, é importante a gente reinvestir também parte do dividendo, não consumir 100% dele. Então vamos colocar aqui uma taxa de 30% reinvestindo. Olha só, nesse caso aqui, depois de 5 anos, eu pegaria esses R$ 6.000,
Vamos colocar aqui na calculadora, e aí eu reinvestiria no mínimo 30%. Então vamos colocar aqui menos 30%. Vamos ver quanto dá, olha só. Eu teria que reinvestir mensamente 1.857 e me sobraria aqui 4.333 para gastar com o que eu quisesse. Isso deixando esse valor aqui 5 anos sem investindo. Vamos aumentar aqui para 10 anos para ver o quanto isso daria. Então deixando aqui o mesmo valor, colocando a mesma taxa, porém 10 anos, se eu calculasse aqui, olha só que interessante, eu conseguiria 1.133.000. Só de juros daria aqui quase 800 mil reais. A gente pode ver aqui que o valor aplicado seria em cinza e esse total aqui seria os juros. No primeiro mês aqui continuaria os 3 mil, mas vamos ver aqui depois de 10 anos, olha só, daria 11.279 mil reais de dividendo mensal. Lembrando que esses valores aqui é sem eu fazer novos aportes do bolso, só deixando aqui os dividendos trabalharem em cima deles mesmos. Claro que se eu fizesse aportes aqui, esse valor ia subir muito mais, mas vamos ver o quanto eu poderia gastar mensalmente reinvestindo aqui pelo menos 30% da minha renda. Então colocando aqui na calculadora os 11 mil, vamos colocar menos 30%, que é o que eu investiria. Ou seja, eu teria que reinvestir 3.383 todos os meses para continuar aumentando os meus dividendos, e o que eu teria para gastar com o que eu quisesse aqui, 7.875. Um valor bem interessante para a gente continuar gastando e ainda assim aumentar o dividendo mês após mês, reinvestindo aqui no mínimo 3.300. Você pode até argumentar aí que essa taxa aqui de 12,75 não é muito alta, porque apenas a Selic já está pagando aqui, olha só, 13,25. E ainda por cima sem ter o risco da renda variável. Porém, tem que lembrar aí que a gente paga no mínimo 15% de imposto sobre a renda fixa. Já os fundos imobiliários aqui, ele é isento. Esses 1.560 que eu recebo, eu não pago nenhum tipo de imposto. Ele vai diretamente limpo para minha conta, eu não preciso pagar nada. Já se eu investisse esse valor aqui na taxa Selic, eu teria que pagar esse imposto aí mínimo de 15%. Lembrando que ele começa aí em 22. E um outro ponto aqui também é que investindo em fundos imobiliários, no longo prazo, os prédios tendem a se valorizar, como a gente sabe, isso é comum. E não só isso, o aluguel é ajustado todo ano, portanto ele continua aumentando ao longo dos anos. Então tem duas possibilidades aí, a valorização da cota do FII e também o aumento do dividendo. Então se eu pegasse todo o valor que eu tenho investido e investisse no MXRF11, eu já estaria aposentado aqui com R$ 3.431. É um valor bem interessante para mim, eu conseguiria viver tranquilamente com esse valor aí, compraria o meu carro, manteria aqui a minha casa, teria uma vida tranquila sem precisar trabalhar, isso cairia na minha conta todos os meses. Mas o porquê eu não faço isso? Justamente pela diversificação, eu não sou velho assim, então tenho um tempo para ainda aumentar o meu patrimônio. Não é à toa que eu invisto em outras classes de ativo, que o principal objetivo é a valorização do meu patrimônio, a multiplicação do meu patrimônio e não só receber dividendo. O dividendo aqui, ele já me traz a segurança que eu gostaria de receber aqui mensalmente. Não se esqueça, o ponto psicológico, ele é muito importante para a gente investir aqui. Se a gente vê o nosso patrimônio só ficando negativo e nenhum valor entrando, muitos investidores desistem nesse momento aí. Se você investe em FII, você começa a receber uma renda mensal que te dá uma certa segurança. Eu já consegui essa segurança aqui, que é os R$ 1.500 por mês. Portanto, eu diversifico a minha carteira para ter ganho de patrimônio. Então eu tenho aqui criptomoedas, tenho ações aqui no Brasil e os meus ETFs lá fora, que é o ativo que mais está rendendo na minha carteira. Se a gente desce aqui, olha só, ações aqui no Brasil 3,95%, fundo imobiliário negativo, acabei de falar, porém ele me traz a renda todo mês, e os meus ETFs diretamente em dólar 14,18%. Se o dólar aumenta, o meu patrimônio também aumenta e o meu dividendo também, porque o dividendo que eu recebo é diretamente em dólar. Aliás, se você não investe lá fora em dólar, tem esse vídeo aqui com passo a passo completo. Eu invisto através da Nomad, abrindo sua conta com esse meu código aqui, Aprenda 20, ganho até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio, que é quando você envia os reais para lá e converte para dólares. E a minha meta, como eu coloquei aqui no site, é ter no mínimo 50% lá fora diretamente em dólar, para eu tirar o meu risco aqui do meu patrimônio Brasil real. Eu quero me expor em outra moeda, em outro país. Além disso, eu vou fazer meus aportes nesse mês que eu não fiz ainda em dólar, justamente porque o dólar caiu, dando novas oportunidades aqui pra gente. Olha só o gráfico do dólar aqui, ele estava custando R$ 6,10, R$ 6,08, e agora deu uma oportunidade aqui pra gente, R$ 5,74. Então nós estamos aí também com boa oportunidade para investir lá fora. Então assim, eu já conseguiria me aposentar com esse valor e aí, bem tranquilamente. Porém, como eu ainda sou jovem, eu consigo esperar mais tempo, aumentar aqui os meus aportes, continuar investindo em ativos que vai se valorizar, me pagar dividendo, para eu aumentar o meu patrimônio e depois ter uma aposentadoria muito maior. Essa é a minha estratégia aqui, por isso que eu não invisto 100% em FIIs. No longo prazo, as ações conseguem ter mais rentabilidade que fundos imobiliários.
Isso é indiscutível. Boas ações, é claro, mas se tratando de renda mensal, fundos imobiliários é a melhor opção. Portanto, a diversificação e a estratégia que você tem que fazer é de acordo com o seu perfil. Nunca tem uma carteira perfeita, exata. Você tem que traçar a estratégia de acordo com o seu perfil. Então, show! Vou deixar esse vídeo aqui como recomendação para você assistir. Curtiu o vídeo? Deixe seu like, sua avaliação é muito importante.